Olá, queridos alunos, bem-vindos para mais uma aula do curso preparatório para o cargo de merendeiro do concurso da SEDUC Amazonas, ano 2008. Essa é a última aula de conhecimentos específicos. Nela eu vou tratar dos últimos, acredito que 4 assuntos que ainda faltavam para nós fecharmos o edital. Certo? Aí basta você ver todo esse conteúdo desse vídeo e dos demais vídeos. Importante ressaltar, conhecimentos específicos têm peso 2. Você acerta uma questão, é como se você tivesse acertado 2. Ela vale 2 pontos. Beleza? Vamos lá então. Assunto de hoje. Olha só, com esse vídeo nós estamos terminando, nós estamos trabalhando todo o edital da disciplina. Então, assunto: seleção e conservação em condições adequadas ao consumo dos alimentos, conservação e higiene, cuidados pessoais no trabalho e relacionamento interpessoal. Talvez o vídeo seja um pouquinho mais longo, mas não tenho o que fazer, infelizmente. Vamos lá. Antes de adentrarmos diretamente no assunto, é preciso que nós entendamos uma classificação que é dada em relação à sensibilidade, a sensibilidade às alterações dos alimentos, certo? Essa classificação em relação à sensibilidade, ela também é chamada ela também é chamada de classificação com relação ao teor de água livre nos alimentos, ou teor de AA, apesar de ser AA não ser água livre, mas é essa a nomenclatura que é dada, certo? Então essa classificação ela pode ser chamada em relação a sensibilidades, alterações ou o teor de água livre nos alimentos. Por que ele levaria esse nome de teor de água livre? Porque dependendo da quantidade de líquido, de água que o alimento tenha, a perecividade dele é maior ou é menor. Ele dura mais ou ele dura menos, certo? Então, de acordo com a quantidade do teor de água, ele é mais suscetível ou menos suscetível. Essa classificação é uma classificação até meio redundante, porque todos nós sabemos, mais ou menos por alto, o que é um alimento perecível e um não perecível. A maior dificuldade está aí nos semi-perecíveis, certo? Mas vamos começar aí pelos alimentos perecíveis. Basicamente, o alimento perecível é aquele que tem um elevado teor de água na sua composição, certo? Nós vemos como, por exemplo, o que? O leite, as carnes, os peixes, né? Os pescados e todos esses alimentos semelhantes a isso. Qual é a característica de um alimento perecível? Ele é basicamente aquele alimento in natura, o natural, que vem direto do reino animal e não é reino animal ou vegetal e não é trabalhado. Ele não é industrializado, certo? Temos alguns exemplos também de produtos semi-preparados ou preparados para o consumo, que dependendo da composição dele, ele estraga muito facilmente, certo? O que é um alimento perecível? É um alimento que em condições naturais ele estraga com facilidade. Ou seja, fora de um ambiente de armazenamento ele se estraga rápido. Por isso que eles são perecíveis. Então o alimento perecível ele sempre vai estragar rápido? Não. Apenas se ele não estiver armazenado em local adequado. Certo? Os perecíveis aí, que são alimentos que podem ser armazenados, podem não, devem ser armazenados. Desse armazenamento ele pode durar até de 5 a 7 dias armazenados. Então, qual é o conceito de alimento perecível? É aquele que se estraga facilmente fora de um ambiente de conservação, certo? O que são os semi-perecíveis? São aqueles alimentos que eles têm um teor de água maior, né? Também um teor de água bastante grande,
Só que esses alimentos semi-perecíveis, essa água que tem dele, elas são retidas no interior do alimento. Ou seja, o interior tem bastante água, mas pela parte de fora há algo que protege. Do que vocês lembram disso? Das frutas. As frutas elas têm muito líquido. Você pode ver ao morder uma manga sai aquele suco, certo? Alguns outros produtos, a maçã sai um certo líquido. Só que essa água, esse teor de água, ele está retido pelo que? Pela casca do produto, pela casca da fruta, certo? Pela casca dele. Ou então ele é um produto que é defumado. É aquela carne que é tirada o teor de água dela, ou então ela é salgada, certo? Então o semi-perecível é esse, ele tem um teor de água, mas ou esse teor de água está retido dentro da fruta, ou foi feito algum processo para retirada da água. Eles duram mais tempo do que os perecíveis e nem sempre necessitam de estar no estado de conservação, num ambiente refrigerado. Mas atenção, esses alimentos semi-perecíveis, onde o teor de água é interno e ele está protegido por uma casca, quando você morde, quando você rompe essa casca, esse alimento ele passa a ser perecível. Atenção, um alimento semi-perecível como a fruta, se você rompe a casca, se você dá uma mordida e tira um pedaço da casca, o alimento semi-perecível passa a ser perecível em relação às frutas. Perfeito? Então vimos que os perecíveis são aqueles facilmente deterioráveis, que têm alto teor de água e não têm uma proteção, no caso das carnes, peixes e etc. Semi-perecíveis são aqueles que têm um alto teor de líquido interno, mas que a casca protege esse líquido interno de não sair, tornando eles assim com maior duração. Só que ao romper-se a casca, esse alimento passa a ser perecível. E alimento não perecível é aquele que pode ser mantido a temperatura ambiente, que não vai causar nenhum problema. Eles têm baixo teor de água, baixo teor de umidade. Exemplo aí, arroz, feijão e etc, entre outros, né? Beleza? Dado esse primeiro conceito, vamos dar continuidade aqui. Quando nós falamos o primeiro assunto aqui é a conservação de alimentos, nós temos que entender que o ser humano ele sempre teve a necessidade de conservar os produtos que ele usa na sua alimentação. Isso não é algo novo, isso vem quem acredita na criação desde Adão e Eva, quem acredita na evolução desde a época que o homem evolui, certo? O homem ele caçava e percebia que o alimento que ele caçava rapidamente se estragava. Então sempre houve essa necessidade de conservar, certo? Louis Pasteur, um cientista francês, ele descobriu que algumas bactérias elas agem nos alimentos. Quando essas bactérias agem nos alimentos, elas causam a deteriorização do alimento, certo? Então a partir daí, até antes da antiguidade, e já se tinha isso de forma natural, mas a partir de Louis Pasteur, através de uma forma mais científica, a conservação é um método, e há vários métodos para isso, utilizados para conservar o alimento. Qual é o objetivo da conservação? Aumentar a durabilidade, mantendo a qualidade. Eu quero que meu alimento dure mais tempo e que não se estrague, mantenha a qualidade dele, certo? E desde o início aí da humanidade, essas técnicas de conservação elas vêm sendo aperfeiçoadas, tendo chegado até o dia de hoje. Nós vamos ver aí que vemos então que diversas técnicas de conservação através dos séculos foram utilizadas. Muitas foram sendo descobertas de forma natural,
pela experimentação, certo? Nós podemos ver que nós podemos conservar um alimento tanto através do calor, quanto através do frio, quanto através do controle do teor de umidade, através de processos salinos e etc, certo? É, nós vemos que alguns alimentos nós podemos conservar eles através do calor, certo? Louis Pasteur, que foi cientista francês, ele percebeu que ao aumentar a temperatura de certos alimentos, esse aumento de temperatura matava bactérias e fazia com que esse alimento durasse mais. O nome desse processo, desse emprego de temperaturas ligeiramente acima das máximas que permitem a multiplicação dos micro-organismos, é chamado de pasteurização. Você já viu, já deve ter visto em vários locais aí os leites pasteurizados, ou seja, é aplicado uma quantidade de calor acima do normal para matar tudo isso. Há também outro processo de conservação pelo calor, que é a esterilização. Entenda, estamos falando de técnicas de conservação de alimentos. Talvez você pense, eu só conservo alimento na geladeira. Não, há várias técnicas de conservação de alimentos, certo? Vamos lá. A segunda técnica, e a mais comum hoje em dia, é a conservação pelo frio, certo? Qual é o objetivo do frio? É inibir que micro-organismos, bactérias, elas cresçam, certo? Quando está frio, o crescimento dessas bactérias ele é retardado, ele vem em menor escala, ele vem em menor quantidade. Por isso que um alimento no ambiente refrigerado dura mais, certo? Nós vemos o que? O congelamento. É comum você congelar alimentos para conservá-lo. Então é outra técnica de conservação. Já vimos a técnica pelo calor e a técnica pelo frio. Nós temos também a conservação pelo controle do teor de umidade. Nós vimos ali que aquela classificação quanto à duração de perecível, semi-perecível e não perecível, ele leva em conta a quantidade de líquido, de água que o alimento possui. Quando falamos de conservação pelo controle de teor de umidade, nós estamos falando em um processo de retirar a água do alimento. Retirar toda a água do alimento para que ele fique sem água. Ficando sem água, esse processo de estragar, esse processo de não ser mais útil ao consumo, ele se retarda também. Os micro-organismos deteriorantes eles precisam dessa água para se multiplicar. Qual é o exemplo de conservação pelo controle de teor de umidade? Frutas desidratadas. Frutas desidratadas. Você tira o líquido. Qual é o melhor exemplo de uma fruta desidratada? A uva passa. Você que no Natal gosta de uma uva passa, o que é a uva passa? É uma uva em que ela foi tirada todo o líquido dela. Ela está desidratada. Então essa é uma outra técnica de conservação de alimentos. Vamos lá. Outra forma de conservação é pela adição de solutos. Quando nós falamos em conservação pela adição de solutos, nós estamos falando da utilização do sal ou do açúcar para conservar o alimento. A utilização do sal para conservar o alimento é um dos métodos mais antigos que tem, certo? Vamos lá, a gente viu aquela técnica de desidratar o alimento, de tirar o alimento, certo? Quando nós usamos sal ou açúcar, no caso quase sempre sal, para conservar um alimento, o soluto, o sal, ele não retira a água do alimento, ele não retira, ele não controla, ele não retira a água para fazer com que o alimento fique desidratado, certo? Só que é um processo químico que quando você coloca o sal, que ele
captura a água livre do alimento e torna essa água indisponível para que os micro-organismos utilizem ela na deteriorização do produto, certo? Então, conservação pela adição de soluto é você usar sal para o que? Reter a água do alimento. Essa é mais antiga. Você passa o alimento e coloca sal, certo? Conservação por defumação. Defumação é você coloca, você adiciona fumaça, você passa o alimento por dentro da fumaça para que o que? Para que tire a água também do produto. E por último é conservação por fermentação. Há produtos que você conserva ele fermentando. É quando você controla os micro-organismos, o crescimento do micro-organismo. E esse controle ele é capaz de modificar a textura, sabor e aroma e a qualidade dos alimentos. Nós temos a fermentação, ela é típica da utilização no vinho, na cerveja e em outros produtos fermentados, certo? Uma última dica, há produtos que você, antigamente, o que você fazia? Você deixava a carne no sol, para quê? Para tirar a água, certo? A chamada carne de sol, e depois passava sal para conservar. Então todas essas 6 técnicas de conservação são importantes para você saber. Continuando o assunto, nós já vimos aí formas de conservação. Quando nós estamos tratando de alimentos nas escolas, é muito importante nós sabermos a forma correta de armazenar os alimentos. Alimentos eles não podem ser armazenados de qualquer forma. Principalmente, quais são as principais especificidades que tem que ter no local de armazenamento de alimentos. Esses locais eles podem ser refrigerados ou não, depende da perecividade do produto, contudo eles devem ser limpos constantemente. O local de armazenamento deve ser limpo constantemente, certo? Se você leva produtos para a geladeira, todos os alimentos na geladeira devem ser conservados tampados, certo? E periodicamente deve ser feito uma vistoria nos alimentos. Assim como a despensa, que é o local onde você guarda os alimentos, ela deve ser totalmente esvaziada e limpa com pano úmido, detergente e álcool, e depois passar um pano seco. É muito comum nessas despensas a criação de ratos, baratas e insetos. Lembre que estão se tratando com alimentos de crianças. Então, por isso que essa limpeza ela tem que ser constante. E é uma limpeza geral. Tirar tudo e limpar o local. Ver se tem algum produto estragado e coloca de novo. Atenção! Produto ele não pode ficar encostado em paredes. Não é o ideal ficar encostado em paredes. Segundo, qualquer alimento que vai para a geladeira não pode, de maneira nenhuma, ficar em embalagens de papel, de papelão. Não é recomendável, tecnicamente é errado. Se você vai guardar algum produto na geladeira, um produto que já foi utilizado, você tem que colocar em vasilhas plásticas ou em sacos plásticos, certo? Outra coisa que é importante é controlar o estoque. Nós vamos ver algo importante mais na frente, que é no controle de estoque, você saber o que entra e o que sai. Por quê? Porque o controle de estoque ele vai te dar uma vida útil de produtos maiores. O primeiro produto que entra, ele é o último produto que sai. O produto que entra, ele vai sair, entendeu? Então nós temos que ter o melhor aproveitamento dos alimentos, conservação e atenção para a validade desses alimentos. Agora nós vamos para uma parte muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós vamos falar de diversos produtos, certo?
Nós vamos falar tanto da parte da recepção e consumo, a parte do pré-preparo e a parte do preparo. Isso é muito importante. Você tem que estar muito atenta, certo? Vamos lá. Primeiro, condições de recepção do alimento e do consumo. Uma coisa interessante, ó. Quando você for receber um peixe, se você for receber um peixe, como é que esse peixe deve estar para estar apto para o consumo? Um peixe bom, ele tem a textura firme, certo? O que é uma textura firme? É uma textura que se você tocar nela, ela lhe dá resistência. Se você meter o dedo no peixe e o seu dedo afundar, esse peixe está estragado. É o que fala aí de carne elástica ao toque dos dedos. Você pode meter o dedo, ele pode afundar? Pode, mas quando você tirar o dedo, a carne tem que voltar, certo? Escamas brilhantes e aderentes à pele do peixe. Se a escama está se soltando da pele do peixe, o peixe não está bom. Os olhos do peixe têm que estar brilhantes, certo? Ocupando toda a órbita do olho do peixe. Se já está fundo o olho do peixe, o peixe não está bom. A pele não pode estar rompida, certo? Ela tem que estar firme. As guelras, o que é a guelra? Você abre na cabeça do peixe, tem ali a parte, as guelras são o aparelho respiratório do peixe. Você tem que olhar lá, ela tem que estar firme, brilhante e as cores têm que estar vivas, certo? É assim que você analisa um peixe. Quando o peixe chegar, você tem que saber o que. Aí você diz, mas professor, isso vai cair na prova de concurso? Vai cair na prova de concurso. Você, como merendeiro, a sua obrigação é saber avaliar um alimento, se ele está apto ou não para o consumo. Então, são essas características de um peixe apto para consumo, certo? Aves. Quais são as aves mais utilizadas que nós utilizamos no nosso cardápio? São os frangos, né? Pois é. A pele do frango, ela tem que estar com uma coloração meio amarelada, meio rosada, certo? Se o cheiro do frango estiver um cheiro estranho, esse frango está estragado. Ele tem que ter o cheiro característico de frango. Carne tem que estar a mesma coisa do peixe, macia ao contato, pele lisinha e elástica. Até os miúdos do frango, da ave, ele tem que estar firmes. Se você pegar uma moela de um frango, ou pegar um fígado, que é aquela parte, né, o miúdo que fica dentro dele, e estiver se desfazendo, estiver com aspecto desagradável, ele está com problema, ele está estragado esse frango, certo? Estiver fedendo, ele está estragado. Atenção, muita atenção. Isso caiu na prova de 2014 da SEDUC, certo? Qual é o processo que se mata um frango? Você corta o pescoço do frango. Você não, né? Na granja, corta o pescoço do frango, certo? Fica lá a parte do pescoço no frango. Se o pescoço, essa parte do corte, do ponto da degola estiver esverdeada, este produto não está apto para o consumo. O esverdeamento da pele do frango significa que há presença de bactéria nesse frango, nessa ave. Então ela não deve ser consumida. Perfeito? Vamos lá. Recepção da carne bovina. O que você deve ver quando pegar uma carne bovina? A coloração dela tem que estar avermelhada. Carne roxa ou escura, ela está estragada. Consistência firme e o odor fresco e agradável. Se você pegar um alimento que esteja com características ruins, você não deve fazer. Você não deve prepará-lo, mesmo que seja uma ordem da sua diretora, do seu superior. Quem faz a avaliação do alimento é você, é o merendeiro.
A carne suína tem que estar rosada, consistência firme, sendo mais macia do que a carne bovina. A carne do porco ela é mais macia que a carne do boi, certo? E odor e característica suave. Vamos lá. Ovos. Os ovos eles têm que estar limpos e sem rachaduras. Essa é a primeira análise que você faz dos alimentos quando eles chegam, certo? Continuando, leites e derivados. O leite e os derivados, quais são os derivados de leite? O iogurte, etc. O leite ele não pode ter nenhum mofo ou grumos. O que são os grumos? Grumo é quando o leite está, que se fala coalhado ou talhado, certo? Se o leite está mofo ou tem grumos, está talhado ou coalhado, ele não está apto para o consumo. Ele não pode ter um líquido pegajoso, certo? Sabor, textura e odor tem que ser o que você conhece do leite. E atenção, pode cair na prova isso, certo? Só é apto para servir em escolas públicas leites industrializados. Se na prova tiver que vai ser o leite é colhido diretamente da vaca e levado aos alunos, isso está errado, não pode. Leite de merenda escolar somente industrializado é o único que pode ser utilizado. Quanto às frutas e hortaliças, se vocês lembrarem da primeira aula, eu expliquei que hortaliças são o quê? Verduras e legumes. Vamos lá, as frutas e hortaliças elas têm que estar maduras, com tamanho, coloração e sabor característico para cada espécie, com textura resistente à pressão dos dedos. Se você enfiar o dedo no abacate e ele afundar, ele deve estar estragado já, certo? As frutas elas não podem ter partes amassadas, nem manchas, nem impurezas. Vamos lá, isso é muito importante, ó. Você tem que dar preferência a frutas da estação, certo? Na hora que a SEDUC, o órgão, for fornecer os alimentos para a merenda escolar, se dá sempre prioridade às frutas da estação. Se está na estação da banana, vai ser servido banana. O que você tem que entender é isso, a preferência à utilização de frutas da estação. Se está no tempo da manga, pode ser servido manga e assim por diante. Os cereais e as leguminosas, como é que eles têm que estar? Com a cor específica que ele tem. Você tem que prestar atenção para não ter parasitas, bichinhos, vestígios de insetos no arroz, no feijão, na farinha, certo? Se não tem terra, umidade. A farinha, e aqui na região amazônica se utiliza muito, ela não pode estar empedrada, vários grãos juntos, ou fermentada ou rançosa, tudo isso você tem que analisar. Os pães panificados, eles não podem ter mofo, é isso que você tem que atentar, certo? Óleos e gorduras com textura, coloração, odor e sabor característico. Recebemos o material, recebemos o produto, recebemos os alimentos, certo? Você fez aquela primeira análise, então é daquela forma que você tem que receber. Ok, recebi, agora o que eu faço? Agora a gente vai partir para o armazenamento. Isso é muito importante, essa questão do armazenamento, certo? Olha só, quando nós falamos em armazenamento de aves, carne bovina e suína e peixes, esses alimentos eles têm que ser mantidos em câmara frigorífica ou freezer. Aquilo que eu falei, eu volto a repetir, sem embalagens de papelão. Sem embalagens de papelão. E outra coisa muito importante, não podem ficar em contato uma espécie com a outra. Não pode ficar junto carne e peixe, frango e carne, frango e peixe, assim sucessivamente. Todos têm que ser separados. Não pode armazenar junto aves, carnes e peixe. Pode ficar na mesma freezer? Até pode, contanto que haja alguma maneira de separá-los.
que não haja contato entre eles, porque isso pode contaminar o alimento, certo? Ovos, como é que se conserva ovo? O ovo você tem que retirar daquela embalagem de papelão dele e tem que guardar em recipientes plásticos. Atenção, muita gente diz que não se guarda ovo em geladeira. Pelo contrário, a forma correta de se guardar ovo é sob refrigeração, é na geladeira. E o máximo que se pode guardar ovo é por 15 dias. Passou disso, o produto não está mais apto para o consumo. Leites e derivados mantidos em refrigeração. Depois que você abre, você obrigatoriamente, se vai usar um leite, isso a gente está falando de uma escola, você tem que colocar, etiquetar ele, informando a data de validade dele após a abertura do produto. Ele não pode ficar simplesmente lá sem uma data de validade, porque a utilização dele fora da validade pode causar danos às crianças, problemas às crianças. Então, o básico aí que nós vimos de armazenamento desses produtos, que são perecíveis e semi-perecíveis, é o que? Todos sob refrigeração e nada de misturar alimentos e, em hipótese nenhuma, usar papelão para guardar ou separar os produtos, certo? Como armazenamos frutas e hortaliças? A fruta devem ser armazenadas sob refrigeração, dependendo do tipo, ou fora da geladeira em recipientes de plástico. Vamos lá. Frutas são semi-perecíveis, que foi aquilo que eu falei. Tem um teor de água, mas esse teor de água ele é encapsulado, ele é fechado pela casca do produto. Se o produto ele é cortado, ele não pode mais ficar fora da refrigeração, ele tem que ser refrigerado. E sempre dentro de um saco plástico, certo? Há alguns produtos que não precisam ser refrigerados, algumas frutas. Jamais, novamente, usar caixas de papelão. As hortaliças, elas têm que ser guardadas sob refrigeração, certo? E sempre em sacos plásticos transparentes. Não pode ser a embalagem original. Você tem que armazenar a hortaliça com um saco plástico transparente e identificando. Cereais e leguminosas. Esses são produtos não perecíveis, então eles não precisam ir para refrigeração, mas tem que ser mantidas em ambiente seco e ventilado, sobre prateleiras e afastado de paredes e piso. Muita atenção para isso. Cereais, arroz, milho, massas e farinhas e leguminosas, feijão não podem estar na parede ou no chão. Tem que estar sobre prateleiras e afastadas de paredes e chão. Os panificados, os pães, como é que eles devem ser mantidos? Pães, trigos, em local seco e ventilado também, sobre prateleira, certo? Uma coisa muito importante, toda vez que você fizer algum produto fritura, utilizando óleo, não é permitido o reaproveitamento, a reutilização desse óleo. É proibido, totalmente proibido. Óleos e gorduras mantém local seco, ao abrigo da luz, ele não pode pegar luz, ou dentro da refrigeração, não há problema também, de acordo com as instruções do fabricante. Vimos recepção de alimentos, vimos a recepção, vimos o armazenamento, certo? Agora nós vamos para uma terceira parte que é muito importante e muita atenção nisso. Pré-preparo, certo? Quando nós falamos do preparo do alimento, nós dividimos isso em duas partes, em dois processos, que seria o quê? O pré-preparo e o preparo, certo? Antes de tudo, no pré-preparo, como é que você vai realizar esse pré-preparo do alimento?
É muito importante que antes de iniciar qualquer processo em que você terá contato com alimentos, você fazer aí sua higienização completa. Limpar mãos, lavar mãos, certo? Colocar touca, se for o caso, colocar luvas para iniciar o pré-preparo. Tem algumas características importantes que vocês precisam saber. O pré-preparo das aves, da carne bovina e suína e dos peixes, certo? Quando a gente fala em descongelar uma ave, um frango, uma carne bovina, suína ou um peixe, jamais, jamais, anotem isso, você não descongela em temperatura ambiente. Você não tira do congelador e coloca na pia e liga a água para descongelar. Isso é proibido. Isso prolifera bactérias, isso prolifera infecções. Para você descongelar uma ave, uma carne bovina ou um peixe, você descongela ela sob refrigeração. Atenção, isso que eu estou falando é teoria, isso é para a prova de vocês e para a parte a prova de vocês, certo? Na prova, se vier essa questão, você tem que saber que as carnes, as aves e os peixes, elas são descongeladas sob refrigeração. Como assim sob refrigeração, professor? Você tira do congelador, e a gente vai já ver mais à frente aqui, certo? Com no mínimo 24 horas de antecedência. Se você vai preparar uma carne amanhã na sua escola e essa carne está congelada, você tem que tirar ela hoje do congelador. Tira do congelador e bota da parte de baixo das prateleiras da geladeira até ela descongelar, certo? Numa parte que não esteja muito refrigerada. Depois que ela é descongelada e você adiciona os temperos ao alimento, você não deixa sobre a pia. Se você não for cozinhar imediatamente, você retorna para o refrigerador o alimento, certo? Carnes, você tem que retirar as aparas, aquelas peles, aquelas pequenas gorduras, nervos, certo? As moelas das aves têm que ser lavadas em água corrente, que são os miúdos do frango. Como é que você descongela uma carne ou um frango? Na embalagem original do frango, por exemplo, você coloca sobre uma bacia ou sobre uma bandeja. Você leva à prateleira inferior da geladeira para descongelar. No máximo 2 dias antes do preparo. Você pode estar olhando e dizer, nossa, é um absurdo, isso não acontece nunca, jamais, né? Como é que eu vou fazer uma comida quarta-feira e vou começar a descongelar segunda? Essa é a teoria, certo? Essa é a teoria. Você tem que descongelar com no máximo 2 dias ou seguir as orientações do rótulo do fabricante. Mas jamais usar água corrente para descongelar. Então, quando você deixa para descongelar de um dia para o outro, 2 dias, você vai abrir as embalagens. O líquido que tem na embalagem você vai desprezar. Você não lava a carne, certo? Retira as peles, excesso de gordura, conforme a preparação que você for fazer. A questão do tempero. Então eu posso temperar e deixar de um dia para o outro? Não. Tempero ele tem que ser adicionado no mesmo dia do preparo. No mesmo dia do preparo. Mas atenção, você não pode voltar a congelar uma carne novamente, porque isso deixa ela sujeita à contaminação. Carne temperada ou carne descongelada fica sujeita à contaminação, certo? Antes de iniciar o preparo, os cortes, você tem que higienizar obrigatoriamente. Você tem que limpar as bancadas e todos os utensílios. A carne é um alimento que se contamina muito fácil. Devido a isso, há o que se chama de contaminação cruzada.
É quando você, por exemplo, está trabalhando com um alimento e sem lavar as mãos passa a trabalhar com outro alimento. O que isso gera? Contaminação. Toda vez que você terminar de trabalhar com o alimento, você lava suas mãos, você se higieniza e passa a trabalhar com o outro, certo? Então sempre o degelo, o descongelo dos alimentos, eles têm que correr com no mínimo 24 horas de antecedência. E nunca usar alimentos diretamente na água ou sob temperatura ambiente. Isso é fundamental, anotem essas dicas. Vamos lá, isso aí nós vimos as carnes. Os leites e derivados. Se você for fazer um leite em pó, ou usar o leite em pó, você tem que primeiro ferver a água, depois que você acrescenta o leite em pó. E quem é que vai definir quanto de leite em pó? Vem os percentuais definidos. Toda escola ela vai ter um cardápio que vai definir os percentuais a serem utilizados. Pré-preparo de frutas e hortaliças. Lavar em água corrente, escovando quando necessário. Frutas e verduras e legumes eles têm que ser lavados em água corrente, certo? E tem que ser colocado em uma solução salinizante. O que é uma solução salinizante? Ela pode ser feita de água e sal, ela pode ser feita de vinagre, ela pode ser feita de água sanitária. Anotem essas medidas e esse tempo. Isso vai cair em prova. Anote a medida e o tempo. É uma colher de sopa de solução de água sanitária, de vinagre, de sal com água para 1 litro de água. E você vai deixar os alimentos, as frutas e as hortaliças por 15 minutos. 15 minutos dentro dessa solução. Após isso você tira e lava em água corrente, certo? É fundamental, é de fundamental importância você saber que o pré-preparo ele não pode ser feito com antecedência. Ele tem que ser feito no momento em que você vai preparar o alimento. Já o preparo dos cereais, ele envolve aí eles ser escolhidos, lavados e escorridos. É necessário essa lavagem ser feita com arroz, com o milho e com as massas, certo? As leguminosas, isso é um processo importante. A leguminosa ela tem um processo chamado de processo de catação. A principal leguminosa é o feijão. O feijão ele precisa ser catado. Então tem que haver o processo de catação. Isso é o que é a escolha. Você tira as impurezas. Após isso você lava e coloca o produto de remolho por algumas horas antes de ir para a panela, antes de fazer o cozimento, certo? Essa água em que a leguminosa, o feijão, ele ficou dentro, ela pode ser utilizada junto com o cozimento. Você pode colocar na panela de pressão, certo? Vamos lá. Todo alimento, atenção para isso. Quando ele precisa, depois que ele for retirado da sua embalagem, e se ele não for utilizado totalmente, na sua totalidade, ele tem que ser armazenado em um saco plástico e transparente, com uma etiqueta, dizendo a data em que ele foi aberto e a data de validade que está lá na embalagem original dele, no saco, certo? Para que o produto fique dentro de sua validade na geladeira, você possa saber até quando ele pode ser utilizado. Vamos lá, já vimos o pré-preparo desses alimentos. Agora nós vamos para o preparo. O preparo ele é mais simples pelo seguinte, porque aves, carne bovinas e suínas, toda escola ela vai ter um cardápio feito pela Secretaria de Educação.
Então você vai seguir o cardápio utilizado no dia, esse cardápio que foi selecionado, certo? Esse é o modo de preparo das aves, das carnes e dos peixes, de acordo com o cardápio do dia. Ovos. Ovos eles precisam ser cozidos. Você não pode jamais dar para a criança gemas cruas, pois isso pode causar intoxicação. E o ovo ele é cozido sob fervura durante 7 minutos. E eles têm que ser imediatamente resfriado. Porque se o ovo não é imediatamente resfriado, ele fica com uma coloração esverdeada. Atenção, como é que você sabe que um ovo está estragado ou não? Você tem que colocar ele dentro de um copo de água. Se esse ovo flutuar, ele está estragado. Se ele semi-flutuar, ele está mais ou menos estragado. Se ele for profundo, esse ovo ele está bom, certo? Como é que você faz o leite e os derivados, o queijo, o iogurte? De acordo também com o cardápio. As frutas ou são em forma de suco e elas devem ser consumidas logo após o preparo. Quando você fizer hortaliças, verduras e legumes, o cozimento delas sempre vai ser em fogo brando, com pouca água e em panelas com tampa. Não precisa retirar a casca dos vegetais. Nós retiramos, mas não precisa retirar a casca dos vegetais. E isso é o que diz os livros, a teoria, e é isso que pode cair na prova, certo? Os cereais seguem as técnicas estabelecidas para cada grão, né? O tempo de cozimento do arroz, tempo de cozimento do feijão, isso varia de cada produto. Vamos lá, alguns aspectos gerais daquilo que nós já falamos, certo? Que devem ser observados na elaboração dos cardápios. As escolas, e isso você como merendeiro tem que saber, ela deve evitar o que? Cardápios repetitivos. Se na sua prova dizer que cardápio repetitivo não tem problema, está errado. Deve-se evitar os cardápios repetitivos. Segundo, utilizar alimentos que combinem seus sabores. Jamais não se pode usar alimentos com sabores diferentes, que não combinem, que gerem uma variação diferente, certo? Em escolas deve-se variar as cores dos alimentos. Por quê? Porque você trata com adolescentes, crianças, e essa coloração diferente, ela é benéfica para esses alunos. Eles vão se satisfazer com isso, vão gostar disso, certo? Vamos lá. Utilizar os produtos considerados básicos com prioridade aos produtos in natura. Evitar os conservantes. Evitar produtos industrializados. Prioridade são os produtos in natura. Respeitar os hábitos alimentares de cada localidade e sua vocação agrícola. No Amazonas, diferente de outros estados, se come muito peixe, se come farinha, tem que se respeitar aí os hábitos alimentares daqui. E isso cai em questão de prova. Pode cair uma questão dessa falando de hábitos alimentares locais. Dar preferência aos alimentos da época e da região, aquilo que eu falei, certo? Por que deve se dar prioridade a isso? Porque sai mais barato para a Secretaria de Educação. Nós não vamos trazer um morango para dar numa escola local, porque isso vai sair mais caro do que se desse uma manga ou um produto regional. Observar constantemente o material enviado pela gerência da merenda escolar como subsídio. A secretaria ela vai dar subsídio ao merendeiro, tanto através de cardápio quanto de orientações, certo? As escolas elas devem priorizar uma alimentação saudável para as crianças. E o que vem a ser uma alimentação saudável? É uma alimentação balanceada, aquela que tem todos os nutrientes, tem todos os carboidratos, tudo aquilo que uma criança que está em fase de desenvolvimento necessita para crescer. Leite, ferro, tudo isso, certo? Em 1937, um médico argentino chamado Pedro Escudeiro
ele criou as chamadas leis da alimentação. O que são as leis de alimentação? São 4 regras, 4 bases que são consideradas a base de uma alimentação saudável. Essas leis da alimentação até hoje são utilizadas. Ela é uma orientação para uma dieta que vai garantir o quê? Crescimento, manutenção e desenvolvimento saudáveis. Então, quando você fala das leis da alimentação, você está falando dessas leis que Pedro Escudeiro criou. A primeira lei é a lei da quantidade, certo? A quantidade ela corresponde ao total de calorias e de nutrientes consumidos. Ela deve suprir as necessidades desse indivíduo. Ela deve atentar para os excessos e restrições. Você não pode se alimentar mais do que necessário, senão pode gerar obesidade e outros problemas alimentares. A segunda lei é a lei da qualidade, certo? Se a primeira fala da quantidade, a gente está falando aqui dos nutrientes básicos que um ser humano precisa. A refeição apresenta diferentes tipos de alimento. Então a qualidade ela vai visar isso, uma alimentação completa, incluindo todos os alimentos. Terceiro é a lei da harmonia. O que é a lei da harmonia? É a distribuição proporcional entre os nutrientes, resultando que no equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio na alimentação, tem que haver um equilíbrio dos nutrientes, porque se você aumentar a quantidade somente de uma substância, ela não vai agir sozinha no organismo da pessoa. E por último nós temos a lei da adequação, que a alimentação ela deve se adequar às necessidades do organismo de cada indivíduo. Cada criança tem uma fase, cada pessoa ela tem uma fase de desenvolvimento. Cada pessoa ela tem uma religião, ela tem uma idade, ela tem um sexo, um clima, uma região. Então, a alimentação ela tem que se adequar a esse ambiente. Perfeito? Vamos lá. Continuando, durante a manipulação do alimento, há sempre há o risco de contaminação, certo? Mesmo que o alimento esteja dentro da data de validade, mesmo que a olho nu o alimento pareça bom, se você perceber que o alimento está com um problema, está estragado, você tem que descartá-lo, certo? Você tem que o que? Primeiro você vai fazer a verificação organoléptica do produto. O que que o que é a observação organoléptica? Você vai ver as características externas do produto, certo? Produto não estando bom, você descarta ele imediatamente. Rotulagem. Todo alimento adquirido, ele tem que vir em letras legíveis do seu rótulo. E no rótulo tem que ter o que é a procedência, que é a origem, a empresa que fez, o registro do produto nos órgãos federais, certo? Além disso, ela deve mencionar o que? Nome e marca do produto, indicação para que ele serve, informação dos componentes e ingredientes, informação de nutrientes e valores de ingestão, número de registro nos órgãos competentes, carimbo do serviço de inspeção, peso líquido e bruto, indicações precisas e principalmente data de fabricação e de validade. O que é importante nisso aqui, ó? Quando nós estocarmos os alimentos, você deve evitar perdas econômicas com a má estocagem dele. O que vai ser isso? Apodrecimento dos alimentos e prevenir intoxicações alimentares por infecção, por mal conservação dele. Nós temos algumas regras que se aplicam a isso. Quais são? Durante a manipulação e embalagem de produtos, você deve cuidar para que a limpeza que esteja sendo efetuada não gere pó nem respingos de água em qualquer outro tipo de contaminação. Se você está fazendo uma limpeza, você deve evitar que os produtos estejam contaminados. Armazenar os alimentos separadamente.
os que são perecíveis, semi-perecíveis, os que já vão ser utilizados, os que são fáceis de deteriorização, tudo isso tem que ser separado. Os alimentos perecíveis devem ser mantidos em condições adequadas de armazenagem. Embalagens não podem ser que foram usadas apenas em parte, deve ser mantida bem fechada. Uma coisa, o estoque ele deve ser mantido em constante movimento. O produto mais velho, o produto que entrou primeiro, ele é o primeiro a sair, certo? Se você tem no seu estoque a entrada de um açúcar e uma semana depois entra uma nova quantidade de açúcar, o que primeiro você tem que utilizar foi o primeiro que entrou. Então, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Tem que ser fiscalizado para evitar ratos, bichos. Os temperos e condimentos eles devem ser armazenados bem fechados e as embalagens devem ser mantidas em local limpo e arejado e sempre protegidas. Ok, a gente já viu isso, agora nós vamos falar de conservação e higiene e cuidados pessoais no trabalho. Quando nós falamos de higiene, nós estamos falando da palavra grega higienos, que significa o que é são, o que é sadio. A questão de higiene ela é uma coisa muito antiga que já existe há muitos séculos. Nós vemos que a circuncisão que o judeu faz, que muitos moradores do deserto fazem, o judeu ele tem uma característica religiosa, mas basicamente a circuncisão, que é tirar o prepúcio do pênis, aquela pele que fica sobre a glande, a cabeça do pênis, é uma questão de higiene. Por quê? Porque eles viviam no deserto e havia risco de infecção, certo? Então a higiene ela é uma coisa muito antiga. Quando nós tratamos com higiene a nossa alimentação, os alimentos, nós estamos protegendo de contaminações, certo? Que pode ser ocasionado por diversas maneiras, através de organismos minúsculos, bactérias, substâncias químicas, tudo pode contaminar. E para isso há necessidade desse cuidado, que vai ser o quê? Primeiro, lavagem cuidadosa dos alimentos e cozimento adequado desses alimentos, que nós vimos lá no preparo do alimento. Por isso, o merendeiro, a pessoa que manipula os alimentos, ela tem que ter muita higiene, ela tem que se preocupar com isso, certo? E nisso nós estamos falando da higiene pessoal, não somente a higiene dos alimentos. Porque como é que as bactérias vão chegar aos alimentos? Através das suas mãos, braços, pernas, rostos, através do seu cabelo mal lavado, tudo isso. Então a higiene pessoal do cozinheiro, do merendeiro, ele é fundamental. Quando nós falamos em higiene na cozinha do merendeiro, nós estamos falando que deve-se sempre usar roupas limpas. Sempre deve-se usar roupas limpas. Jamais. Opa. Sempre deve-se usar, desculpa, roupas limpas, protegendo seu corpo, suas mãos, para que eles não transmitam, não façam com que sujem as coisas, não transmitam bactérias, não transmitam, não transmitam nada disso. As roupas são grandes transmissores de doença. Eu me lembro que um tempo desse, um programa de TV, ele falou, por exemplo, de hábitos que alguns profissionais de saúde tinham assim que sai do hospital, aí vai lá no lanche fora do hospital com seu jaleco e volta com essa mesma roupa. Isso causava grandes problemas de contaminação, de infecção hospitalar. Então, assim como há a infecção hospitalar, a roupa suja do merendeiro ele pode causar doenças, certo? Outro aspecto é usar calçados adequados.
Se você é merendeiro, a gente viu que o calçado adequado é o quê? É a bota. Então é importantíssimo isso, os asseios e os bons hábitos. Terceiro, as mãos sempre limpas e as unhas curtas. Unhas são grandes hospedeiros e unhas são grandes ali, transportes de bactérias e por isso você tem que manter sempre as mãos limpas. Como é que se mantém as mãos limpas? Lavando sempre com água e sabão. Uma coisa que parece cotidiana, mas é ou tomar banho diariamente. Você está lidando com alimentos. Você tem que usar, por exemplo, uma touca na sua cabeça. Para quê? Para não cair cabelo, nem caspa, nem nada disso no alimento que está sendo produzido. E por último, você tem que cuidar da sua higiene bucal. Você tem que manter a sua boca limpa. Você tem que escovar os dentes de forma correta, certo? É... O uso do fio dental nisso ele é fundamental. Você tem que saber fazer uma escovação direito. Por quê? Quando você está cozinhando, há o risco de você, é, sei lá, cuspir dentro sem querer dos alimentos. Então, a higiene, você deve manter sua higiene pessoal. O merendeiro ele deve manter a higiene pessoal em dia. Então, a questão de higiene pessoal ela é bem simples. Essa é uma coisa bem natural que você vai saber entender a questão quando ela vier. Relacionamento interpessoal. Quando nós falamos de relacionamento interpessoal, nós estamos falando daquele relacionamento em que envolve duas ou mais pessoas. Relacionamento interpessoal é o relacionamento social, certo? E tudo isso engloba um conjunto de normas comportamentais que vão nos orientar. Você, como está vivendo em sociedade, você tem que demonstrar, você tem que conviver com as pessoas que estão ao seu redor. Esse relacionamento ele tem que ser pautado em algumas coisas, principalmente, e é a mais importante. Você, na sua prova, você tem que perceber e tem que tomar isso para você. Eu tenho que gostar do meu amigo, eu tenho que gostar do meu colega? Não, jamais. Você não é obrigado a nada disso, certo? Mas há uma característica que nós devemos ter, isso pode cair na prova, é o que? É empatia. Atenção que empatia não é apatia. Empatia, já teve uma questão de concurso que colocou apatia com o sentido de empatia, o que tornava a questão errado. Empatia é o que? É uma capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. É como se você estivesse vivendo o que o outro está vivendo, é tentar compreender os sentimentos dessa pessoa. Você está no seu ambiente de trabalho, o seu colega, o filho dele acabou de falecer. Você vai dizer, eu não estou nem aí, não é problema meu, não tenho nada a ver. Essa característica, ela não está correta. A sua relação interpessoal não está correta. A característica é você se colocar no lugar da pessoa. Se colocar no lugar da pessoa se chama o que? Empatia. É isso que você deve fazer. Se colocar no lugar do outro, porque toda vez que você se coloca no lugar do outro, isso melhora em muito o relacionamento interpessoal. Porque você vai perceber que o outro tem falhas e defeitos, assim como você pode ter também, certo? Esse processo de interação ele está presente em todas as organizações, em todos os órgãos públicos, e isso não é fácil. A convivência entre os seres humanos é a coisa mais difícil que tem, certo? Conviver com o outro no trabalho sem entender por que o outro age daquela forma é impossível. E às vezes isso pode gerar um grande problema no seu trabalho. As pessoas precisam não apenas saber fazer o seu trabalho, certo? As pessoas precisam ter competências emocionais. Além de você saber cozinhar, além de você fazer seu trabalho, você tem que saber ser uma pessoa que tem competências emocionais. Você consegue entender o próximo, você consegue se colocar no lugar dele e nada disso vai lhe abalar. Você não é uma pessoa destemperada nem descontrolada. Uma característica muito importante nas relações interpessoais é a figura do líder.
Se o líder ele não é habilidoso, se o diretor da escola não é habilidoso, a equipe vai ter problemas. Então o líder ele é muito importante, o papel do líder é fundamental nessa característica da relação interpessoal. Porque o líder é que vai fazer o meio de campo, o líder é que vai ser a ponte entre os problemas, entre as diversas características pessoais que cada um tem, que cada pessoa tem, certo? Então o indivíduo ele é dotado de sentimentos. Todo mundo precisa amar, todo mundo precisa ser amado, todo mundo precisa compreender e ser compreendido. Quando nós fazemos isso, as relações interpessoais elas melhoram aí de forma absurda, de forma clara e constante, certo? E quais são os grandes problemas do relacionamento interpessoal? Falta de objetivos pessoais. Quando nós falamos que as pessoas não têm objetivos pessoais, ela é aquela pessoa que não tem perspectiva de futuro. É aquela pessoa que não está muito interessada no que vai acontecer ou não. Elas desanimam diante de qualquer coisa. Elas têm dificuldades em tratar os rumos da sua vida, certo? Nos processos de mudança elas são levadas pelos outros. Elas nunca conseguem se posicionar. Ela nunca consegue apresentar a sua causa. Ela nunca consegue resolver os seus problemas, porque ela não tem objetivos pessoais. Ela vai sendo levada. Ela deixa a vida lhe levar, né? Isso traz muito problema, dificuldade no relacionamento. Outra grande dificuldade é a dificuldade em priorizar. Muitos dizem, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas a grande dificuldade é o que? É saber você colocar uma prioridade. É você saber avaliar as reais possibilidades que você tem de executar ou não certa tarefa. Muitas vezes você percebe que a grande dificuldade está nisso, de você estabelecer essa prioridade. E por último, um grande problema que tem a dificuldade em ouvir. Muitos têm dificuldade em ouvir e isso traz grandes transtornos. Se você não sabe ouvir, fica muito difícil para você conseguir desenvolver as suas características. Se você não sabe ouvir, os conflitos eles nunca vão ser solucionados. Eles sempre vão continuar. E o que é saber ouvir? O saber ouvir ele é considerado uma das melhores habilidades humanas. Porque no momento que você ouve o problema, você entende. E quando você entende isso, você consegue resolver a situação. Se colocar no lugar, se posicionar. Esse foi o assunto, tudo que estava faltando, certo? Vamos agora resolver uma pequena questão aqui. A prova de merendeiro do último concurso, certo? Vamos ver as questões de conhecimentos específicos. Essa catação eu acabei de falar, né? Catação é um procedimento que evita o perigo dos alimentos prontos terem pedras, pedaços de madeiras e etc. A catação é realizada principalmente, o que nós vimos, em que? Em grãos, né? Letra A. Letra A. Vamos lá, 32. Ao receber os alimentos, a merendeira deve seguir as seguintes recomendações, exceto, ele está me pedindo o que ela não deve fazer. Observar a data de fabricação e validade. Eu falei isso, né? Tem que observar a validade do produto. Verificar se a tampa do produto está enferrujada e estufada. Quando nós tratamos com latas, quando você recebe um produto que vem numa embalagem de metal, você tem que prestar atenção nisso, se ela está enferrujada ou estufada. Se tiver enferrujada ou estufada, você não recebe. Aquilo, aceitar aves com manchas verdes no ponto de praticada a degola. Eu falei sobre isso. A ave ela tem que vir com a tonalidade da sua pele rosada, certo? A tonalidade de amarelo para rosado, amarelinho, rosadinho,
como que deve vir o frango. Se na parte do pescoço onde foi feito o corte tiver manchas verdes, é sinal de que o alimento tem bactéria. Então o merendeiro não deve aceitar, certo? Não deve aceitar aves com manchas verdes. É essa aqui que está errado. Ela não deve aceitar. Avaliar se o peixe fresco está resistente à pressão do dedo. Eu falei isso. Como é que você vai testar um peixe? Você enfia o dedo. A pele dele não pode ceder e ficar funda. Ela tem que voltar. Observar se a carne vermelha tem cor e cheiros característicos. Tá tudo. Isso é tudo que eu falei lá. Volte à aula que você vai ver que tudo isso que eu falei está lá. Então a resposta da 32 é a C. Vamos lá, próximo. O que eu falei sobre alimentos regionais? Tem que ser levado em conta, né? Assinale a opção que indica os alimentos regionais que a rede pública de ensino do Amazonas está usando na merenda escolar. A tartaruga e a farinha de rosca. Tartaruga, ele é um produto que o consumo dele é proibido. Ambientalmente ele é proibido. Farinha de rosca não é para consumo também, né? Farinha de rosca é para usar como complemento no alimento. Frango e polvilho é algo regional? Não. Polvilho não é algo regional, certo? Peixe e a farinha amarela. O que mais regional tem do que peixe e a farinha amarela? Se você for ver, todos esses alimentos nós comemos aqui, certo? Assim como a maioria desses alimentos se come em outros lugares. Ele está perguntando de alimentos regionais, aqueles que em tese tem só na nossa região ou a nossa região prioriza o consumo deles. Tartaruga, como eu disse, é proibido por lei o consumo de tartaruga. É um animal silvestre que está em extinção e é proibido. Então não é a tartaruga. O que de mais regional nós temos aqui? O peixe e a farinha amarela. Perfeito. Essa 34 nós já resolvemos, acho que na primeira aula. Vamos lá, 35. Na manipulação de alimentos, assinale a única conduta correta. Manipulação, nós vimos lá. Circular sem uniforme na cozinha. Nós vimos na aula anterior, em procedimentos de segurança, que deve-se usar sempre algum fardamento, algum uniforme na cozinha. Então, quando eu digo circular sem uniforme na cozinha, essa conduta está correta? Não, está errada. Tem que ser com uniforme. Experimentar comida com dedo. Jamais. Você não vai meter o dedo na comida para experimentar. Isso está errado. Mexer em dinheiro durante o preparo dos alimentos. Dinheiro é uma das coisas que mais tem bactérias. Você não pode mexer com dinheiro e mexer com alimentos. Depois que mexer com dinheiro, você tem que lavar as mãos. Fazer uso de utensílios sujos. Jamais. Todos os utensílios têm que estar lavados. E por último, lavar as mãos e utilizar toucas protetoras. Eu falei demais isso na aula passada. Touca protetora para que não caia cabelo, para que não caia caspa dentro do alimento. E lavar sempre as mãos. 35, resposta letra E. 36. Sobre as atribuições do merendeiro, assinale a afirmativa incorreta. O que ele não deve fazer? A. Deve preparar os alimentos sem verificar a data de validade. Vamos lá. Você tem que prestar atenção no que o enunciado da questão está pedindo. Assinale a afirmativa incorreta, aquilo que ele não deve fazer. Não deve fazer. Ele deve preparar os alimentos sem verificar a data de validade? Jamais. Toda vez que ele for preparar um alimento, ele tem que verificar a data de validade. Então, o que está errado é a letra A. Vamos ver o seguinte, ó. Deve armazenar os alimentos de forma a conservá-los. Correto. Deve preparar os alimentos de acordo com as receitas. Eu falei muito disso de cardápio. Que a SEDUC ela manda o cardápio para as escolas. Então, o preparo de carnes, o preparo de outras coisas vai seguir sempre o cardápio. D.
Deve controlar os estoques dos produtos. Sim, controla os estoques, sabendo utilizar os produtos. O primeiro que entra é o primeiro que sai e assim por diante. Manter limpo o local de preparação da merenda. Perfeito. Então a resposta é a letra A. Procedimento correto para higienização das verduras. Vamos lá, eu falei isso. Volte aí o vídeo que você vai ver lá. E eu disse, preste atenção nisso. Como é que você faz a higienização das verduras? Questão de 37. Como é que você higieniza uma verdura? Ó? Colocando em uma solução que nós vimos lá. Solução salina, que pode ser de água e vinagre, água e sal, água e detergente, qualquer produto. Olha só, não é aqui água quente, porque a água ela tem que ser corrente, a água limpa. Ela não pode ser água quente, certo? E a mistura nessa aqui não é detergente e sal. E não se pode deixar de um dia para o outro, no máximo 15 minutos. Resposta letra A. 38, vamos lá. Sobre a elaboração do cardápio para uma escola do estado. Analise as afirmativas a seguir. A equipe da merenda escolar deve, na seleção dos alimentos, valorizar os hábitos alimentares regionais. Foi o que eu falei lá das 4 leis da alimentação. Você lembra da última? Você tem que valorizar os hábitos alimentares regionais. Então a primeira está correta. A equipe da merenda escolar, antes de incluir um novo alimento no cardápio, deve ouvir a direção da escola. Está correto, certo? Os merendeiros, ao incluírem, têm que comunicar a direção da escola, tem que ouvir eles, porque eles vão ver da possibilidade disso fazer. Então está correta. Como eu disse, merendeiro não tem total autonomia, ele tem que falar com os superiores. Qualquer situação ele tem que falar com seus superiores. Terceira, a equipe da merenda escolar deve participar sempre que for possível da escolha dos alimentos que irão compor a merenda escolar. Perfeito. Ele sabe a realidade, ele conhece a realidade. 38, a letra E, todas corretas. 39. Vamos lá, a respeito das recomendações, olha aí, ó. Pré-preparo e preparo, aquilo que nós estudamos. Leia as afirmativas a seguir. O merendeiro deve higienizar as mãos antes de tocar em qualquer alimento. Falamos disso, correto. Os alimentos prontos devem ser protegidos em vasilhas plásticas com tampas, corretíssimo. O que eu falei, nada de papelão, nada de papel. Sempre vasilhas plásticas ou sacos plásticos. Está correto. Os vegetais, logo após o preparo, devem ser armazenados em temperatura ambiente. Não, eles não devem ser armazenados em temperatura ambiente. Eles têm que ser sempre refrigerados. Resposta letra E. Apenas 1 e 2 estão corretos. E a última, olha só, a merendeira deve seguir na sua rotina diária certos procedimentos. Sobre esses procedimentos, analise as afirmativas a seguir. A merendeira deve manter rigorosa higiene pessoal. Vimos isso. Tem que cuidar da roupa, do calçado, das unhas, do cabelo, de tudo. Corretíssimo essa. B. A merendeira na fase de preparo deve ter todo o cuidado para evitar a contaminação do alimento. Está correto. Sempre ela tem que ter todo o cuidado para evitar essa contaminação. Terceiro, a merendeira deve organizar a distribuição da merenda, criando um ambiente agradável para os alunos. Toda vez que for distribuída, tem que ter esse ambiente agradável. E quarto, a merendeira, como membro da equipe escolar, deve orientar os alunos sobre hábitos saudáveis de alimentação. Vamos lá. Isso está correto ou está errado? Essa é uma questão que no concurso anterior
ela trouxe um pequeno probleminha, porque questionaram o gabarito, ele deu que as 4 estariam corretas, a 1, a 2, a 3 e a 4. Só que muitos questionaram que não cabe à merendeira fazer essa orientação, e sim a nutricionista, certo? Mas como componente da equipe, a merendeira ela pode orientar, ela pode diminuir o açúcar, ela pode diminuir o sal. Então ela está correta também. Resposta letra E. Aí a pergunta é: assinale a opção que indica o número de afirmativas certas. Letra E, 4. Certo, gente? Vou deixar questões lá para vocês responderem no Drive, lá nesse link que tem aí embaixo. Acessem lá, por favor, curtam a página, comentem, compartilhem, dê uma força aí pra gente, tá? Um grande abraço, sucesso, até a próxima.